Obrigada, Fê. Boa tarde, família Pride. Vamos começar agora a falar com vocês um tema importantíssimo que são as políticas, as normas e procedimentos da empresa. Eu já havia falado um pouquinho, acho que não, na semana passada ou retrasada, sobre os nossos políticas e procedimentos. O manual completo com todas as informações, com aquilo que pode, com os direcionamentos, com tudo, está disponível no seu back-office em português, tá? Você encontra lá, tá um PDF, tá assim, Brasil, Políticas e Procedimentos Brasil. Qual é a minha sugestão? Que vocês façam a leitura com calma desse manual, que tem todas as normas, que tem todos os procedimentos. Mas toda segunda-feira eu vou trazer para vocês uma pílula, um pedaço das políticas e procedimentos para a gente conversar. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar um tema super importante que está lá, que consta lá no Políticas e Procedimentos. Deixa eu só colocar. Redes sociais. Todo o conteúdo que você colocar nas redes sociais que utilize a marca Price ou a marca dos produtos da Price, quem tem o direito de uso sobre o nome Price? A Price. É uma marca que pertence à Price, a empresa. Quem tem o direito de uso sobre o nome Aitera Care? A Price. Porque comprou o direito de uso. Então, ela é detentora dos direitos sobre o nome Price e sobre o nome Aitera Care. Logo, você não pode criar uma página nas redes sociais com o nome Price ou Aitera Care sem se identificar como um distribuidor independente da Price. Hoje a gente vê nas redes sociais que tem pessoas utilizando Price Brasil, e parece ser uma página oficial, quando não é. Então, muitas vezes as pessoas estão sendo levadas ao erro porque não consta essa identificação. Então, ela vê lá uma página do Instagram com o nome Price Brasil. Ela entra, não tem lugar nenhum que aquilo não é empresa, é um distribuidor independente. Logo, ela vai achar que aquela página é oficial, quando na verdade não é. A gente só tem uma página oficial, que é a Price.Brasil. Essa é a nossa. O distribuidor que tiver um Instagram utilizando a Iteracare Oficial, Price Oficial, Price Brasil, deve obrigatoriamente colocar na bio do Instagram, em algum lugar visível, que aquela página se trata de um distribuidor independente da Price. Quem não fizer essa adequação estará infringindo o nosso manual, as políticas de normas e procedimentos da empresa. Logo, vai receber uma notificação do compliance. Tá bom, gente? Isso aqui é uma norma, é uma política para proteger o negócio de todos. A gente não pode induzir o nosso cliente, nosso prospecto ao erro. Você pode ter a sua página do Instagram, mas coloque na bio que aquela página se trata de um distribuidor independente. Deixe claro, traga essa transparência para o seu prospecto, para o seu possível cliente. Então, gente, se organizem. Quem não está adequado a essa norma, a essa política, se organizem durante essa semana para fazer essa correção, para fazer esse ajuste, sob pena de ser notificado pelo nosso setor de compliance. Mais uma vez, eu incentivo todo mundo aqui. Entra lá no escritório virtual, baixa o manual de normas e procedimentos, fique a par de todas as regras. Carol, para que servem essas regras, essas políticas? Para proteger o negócio, não só o negócio da empresa, como o seu negócio como distribuidor. Como o Fernando falou no início, esse é o nosso negócio. Então a gente precisa da contribuição de todas para poder seguir na empresa de forma saudável e de forma sustentável. Também queria dar um rápido aviso para vocês. A gente vai começar a fazer pequenas entrevistas, vamos começar a falar com pessoas que vêm tendo resultado com os nossos produtos, seja o Iteracare, seja os óculos, seja as pulseiras. Se você quer dar esse depoimento, se a sua vida teve alguma transformação, algum benefício, me mande um e-mail.
aqui esse e-mail que está na tela, falando do seu desejo de participar, que a gente vai bater um papo e a gente vai agendar a sua participação para você fazer o seu depoimento em uma das nossas lives de segunda-feira. E agora vamos para a nossa parte número 2 da nossa conferência, que é a parte das entrevistas, justamente com uma pessoa queridíssima que estaria aqui na live da semana passada, mas houve um contratempo, mas que hoje está aqui juntamente com a gente, que vai dar o seu depoimento, que vai falar sobre a sua história. É uma história muito legal, muito inspiradora, que vale a pena ficar aqui. Além da história, da experiência dela com o produto, ela é uma super profissional, uma profissional de mão cheia, que tem muito a agregar na nossa conferência e no negócio de todos vocês. Deixa eu ver se ela já está aqui, deixa eu encontrá-la, para colocá-la como. Se coloca? Cadê a nossa querida Marli? Marli, está por aí? Pronto, Deixa eu desativou meu colocar. mudo. Estou aqui. Ah, tá aqui. Perfeito. Vou aqui aumentar meu volume. Tudo bem, Marli? Seja muito bem-vinda à nossa conferência. Marli, para a gente começar, conta um pouquinho sobre a sua história, sobre quem é a Marli. Na sequência, eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência com o produto, como você conheceu a Iteracare e o que é que você vem vendo de resultados na sua vida. O palco aqui é seu, Marli. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É um prazer tão grande estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem, Carol? Beleza. É um prazer pelo seguinte: eu vou primeiro falar um pouco de mim como paciente de um câncer hematológico, para poder entrar no Iteracare, entrar na parte onde eu acabei conhecendo a Price, o aparelho e tudo mais. Bom, eu tenho 58 anos, vou fazer 59 anos agora, em maio. E em 2015, eu tive um pré-diagnóstico de um câncer de medula óssea. E um câncer que assusta se você jogar na internet, chamado mieloma múltiplo. Em 2015, na verdade, era só uma gamopatia, não era o câncer ainda. Poderia virar o câncer e ser tratável ou não. Então, é claro que quando eu recebi o diagnóstico, eu pensei, meu Deus, é câncer. O que que eu estou fazendo aqui? Hematologista, um monte de flyer falando de câncer, leucemias, mieloma múltiplo. Claro que a gente, quando recebe uma notícia dessa, né, Carol, a gente fica muito assustado, porque o câncer não escolhe cor, idade, raça, condição social, mas a gente tem uma situação que a gente sempre acha que o câncer é do outro, que nunca vai acontecer com a gente. E foi um pouco assustador, mas eu sou curiosa e eu sou de fuçar. Lá em 2015, quando eu tive esse pré-diagnóstico, essa gamopatia, eu pensei, não vou viver intensamente pensando no câncer, por quê? Pode ser que ele não venha manifestar na medula. Se não manifestar, ok, vida que segue. Tem pessoas que morrem com essa gamopatia na medula sem saber que tem um câncer. E aí, eu levei a vida normal 2016, 2017. Vocês vão saber por que que é importante, por que que eu estou falando disso agora, que é onde vai entrar depois a minha vida profissional dentro dessa profissão. E 2018 comecei a prestar mais atenção ainda, porque eu comecei a fazer alguns exames, que são exames da medula óssea, chama mielograma. Eu tinha que fazer a cada 6 meses para acompanhar bem de perto. Quando foi? Em 2019, chegou a hora de eu tratar. E aí, quando chega o tratamento, você fala, e agora? Agora vamos embora, vamos fazer. O que que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que ir? Como que vai ser? Essa foi a minha decisão em 2019. Então, eu fiz 6 meses de quimioterapia,
2 vezes por semana, toda sexta, todo sábado. Eu falei para minha psicóloga, né, na primeira sessão de quimio, ela me perguntou como você quer fazer a sua quimioterapia. Falei, pode ser leve, pode ser divertida. Por que divertida? Porque no meu grupo de amigas, todo mundo já estava pensando em fazer um rodízio para ver quem ia me acompanhar, quem ia estar lá, e eu sabia que seria meio divertida, porque com amigos, né, as amigas junto, não dá para ficar triste. E eu fiz essas sessões de quimioterapia durante 6 meses. Gente, eu passei todos os perrengues que um paciente oncológico passa. Todos os problemas de dores, de reações, tudo. Mas eu soube lidar de uma maneira até confortável para mim. E o que que me levou a descobrir o mieloma múltiplo? Foram dores ósseas, dores que eu já venho pesquisando há muitos anos. Se vocês colocarem na internet o que é e quais são os principais e primeiros sintomas do mieloma múltiplo, vocês vão ver que são dores ósseas persistentes, costas, costelas, bacia, e são dores que você vai durante a vida toda assim, é o colchão que não é legal, você troca o colchão. É o carro, que meu banco do carro não é legal. Você muda a marca do carro. Não é nem que você muda o modelo, você muda a marca. É um problema que eu pego muito peso. É o salto alto. E você vai levando isso de uma maneira que você fala, putz, eu já fui por todas as eliminações. Ortopedistas não conseguiam descobrir nada, porque não aparecia nada. Porque o meu mieloma múltiplo não era um mieloma que ele apresentasse em quebras de ossos. A maioria de nós conseguem descobrir o mieloma múltiplo porque quebra algum osso, ou um fêmur espontaneamente, ou uma costela, ou um calcanhar, do nada. E muitos descobrem, às vezes, tardiamente. Graças a Deus, eu descobri até que cedo, porque não deu tempo dessa neoplasia maligna da medula ela ir para ossos e rins, que são os dois pontos principais. Bom, em 2019 fiz todo o meu tratamento, em dezembro de 2019 já comecei a preparar a medula para receber o transplante, mas era um transplante autólogo de mim, para mim mesma. Fiz o transplante em janeiro de 2020, passei por todos os sintomas, perrengues, tudo que vocês imaginarem, né, que o paciente oncológico passa. E impressionante foi que em fevereiro para março o mundo estava mudando por conta da Covid. Estava todo mundo ficando em casa, todo mundo já em lockdown, e não tinha mais assim uma expectativa de poder sair de casa. Mas eu já estava desde dezembro, porque eu não podia pegar uma gripe, minha medula zerou, eu não tinha nenhuma vacina, todas as vacinas foram zeradas no transplante, então eu era uma paciente de altíssimo risco com a Covid. E eu pensei, falei, meu Deus, como que eu vou lidar com isso, né? O mundo inteiro parou, eu estou em quarentena. O mundo, eu brinco, né? Foi que o mundo parou junto comigo na minha quarentena, obrigatoriamente, né? Infelizmente tivemos muitas perdas, muitas sequelas, mas eu consegui furar essa bolha 2020 e consegui passar pelo transplante e esse meu primeiro ano de vida eu consegui passar de uma maneira também saudável. Eu fui uma paciente pós-transplante saudável. Como que eu estou hoje podendo conversar isso com vocês? Porque em outubro de 2024, esse nosso querido Fernando Fernandes estava lá na Malásia e ele me ligou de lá. Marli, tem um produto aqui maravilhoso, dá o endereço da tua casa, porque eu vou mandar para você, você precisa conhecer, e papapá, papapá. Aí eu fui um pouco cabeça fechada, por eu ser uma paciente oncológica, eu não uso eu não passo nada na minha pele, eu não faço procedimento estético, eu escolho a dedo ali o shampoozinho que eu posso usar, enfim. Por quê? Eu tenho um câncer hematológico que não tem cura, ele tem tratamento. Ah, faltou falar uma coisa para vocês. Eu faço a manutenção com um remédio chamado lenamidolida. Esse remédio dá câimbras, espasmos musculares
e neuropatia periférica e um outro problema muito grave que os pacientes têm, que é a diarreia. Eu passo por todos os problemas de, de sintomas do remédio que eu tomo, mas é o único remédio que deixa o câncer dormindo na medula. Não existe cura ainda, uma hora vai ter. Eu acredito muito na cura que vai chegar em algum protocolo, porque a ciência, a medicina avança demais. E aí eu falei, Fernando, eu não posso usar, eu nem sei o que é, mas não me manda. Não quero. Mas eu vi o que você passou. Nós fizemos uma viagem que depois eu trabalhei com uma empresa de tecnologia, onde eu conheci o Fernando lá, a Carol veio junto, né, nessa empresa, e uma vez a gente estava numa viagem de Las Vegas, e a Carol está aqui, o Fernando, eles podem dizer. Era uma viagem também de duplos, triplos diamantes, e a gente chegou lá, devido ao voo muito prolongado, eu tive uma dor nas pernas e eu não conseguia me movimentar. Foi bem no check-in, né, Carol, do hotel, você lembra? A Carol estava lá cuidando dos nossos check-ins, a gente estava ali em pé, de repente eu travei, eu não conseguia andar para lugar nenhum. Não é uma dor, eu tive um problema na cervical, eu tive uma aberta. Não, é uma dor horrível. E eu não conseguia me movimentar. E o Fernando foi um dos que ajudou meu marido a me levar de cadeira de rodas para o quarto. E ele viu a minha dor. Por isso que ele lembrou de mim em outubro de 2024. Falou, Marli, eu vi você sofrendo. Eu sei o que você passou de dor. E eu acho que não tem pessoa melhor para testar o aparelho no Brasil do que você. Você quer pessoa que tem problema de dor, que esteja no meu relacionamento maior que você não tem. Mas, gente, tudo tem sua hora, né? Não me critiquem, por favor. Não pensem, pô, que tonta, né? Por que que não aceitou a ajuda do amigo? Porque nós realmente a gente tem muito receio de protocolos, de chavinhos, remedinhos e coisinhas. Tudo é levado para o nosso hematologista. Bom, passou outubro de 2024 e eu, o primeiro semestre do ano passado, tendo muita infecção de urina repetitiva por causa das infecções que eu agora eu vou falar, eu era muito frágil nesse sentido, tinha infecção de urina com frequência, fadiga, cansaço, e as dores, que, gente, eram insuportáveis. Eram dores, assim, que eu tenho um crachá, que eu não sei se vocês conhecem, é até legal, eu adoro duplicar informação. Esse é um crachá, o cordão de girassol, com o CID da doença, onde eu tenho prioridade em filas, porque eu nunca sei quando eu não sabia, né? Quando que eu iria ter a dor. Então, eu fui me cuidando sempre na antecipação. E muitas pessoas me veem e falam: essa mulher não tem nada, por que que ela está na fila ali na minha frente? Olha isso! Eu já ouvi cada uma que vocês não têm ideia. Mas faz parte a gente educar a pessoa. Olha, esse cordãozinho é doença invisível, assim como esclerose múltipla, e enfim. E aí, quando foi primeiro semestre, eu tive bastante, mas muita dor e alguns problemas graves. E eu fiz um check-up em maio. Quando eu levei para o meu hematologista, pessoal, meu ortopedista oncológico, falei, doutor, mas o que eu faço com essas dores? Minhas mãos, elas entortam. Eu tenho dores insuportáveis, os objetos caem da minha mão, meus pés entortam. Eu acordo com dores musculares, com cãibras, eu manco, eu nunca sei quando vai me dar a dor. Conviva com isso. Você é uma paciente de mieloma múltiplo. Foi isso que eu ouvi de um ortopedista oncológico. Tá tudo bem. Eu falei, eu acho que não é por aí. Eu vou tentar alguma coisa, mesmo fazendo pilates, mesmo tendo uma pessoa que me ajudava nos meus exercícios super leves e calmos, tranquilos, sem muita firula, e eu com as dores, eu pensei, eu vou achar uma solução. Aí, quando foi no final de junho do ano passado, vem o Fernando Fernandes e fala: Má, vamos tomar um café?
vamos. Por um acaso, eu vou estar no Tatuapé dia tal. Ele falou, tá bom, então vamos nos ver. Ele foi tão esperto, gente, ele foi tão feliz do que ele fez. Ele simplesmente, ó, estou tirando aqui da caixa. Ele simplesmente fez assim, ó, Marli, toma. Não estou perguntando, por favor, toma, usa. Eu olhei para a cara dele e falei, caramba, como que eu vou sair dessa agora, né? Vou ter que usar. O cara me chamou, tá me emprestando esse negócio. Não, porque isso, é assim, funciona assado. Você passa aqui, passa ali, é papapá. E me ensinou tudo, me deu os flyerzinhos, né? E aí, e ele falou, olha, eu vou ser o CEO aqui no Brasil e da América do Sul, e a empresa vai ser gigante, e eu quero que você seja uma das pessoas que tenha um bom resultado, porque nós precisamos ajudar as pessoas. Eu sou voluntária num grupo de 400 pacientes que têm o mesmo tipo de câncer que eu. Então, eu faço muita live com hematologista, ortopedista, neurologista, ginecologista, psicólogo. É uma maneira de eu me doar para ajudar as pessoas que acabaram de ter esse diagnóstico ou as pessoas que estão em tratamento, achando que elas vão morrer em 3 anos. Eu tenho que ir lá falar, não é nada disso, vem cá, vamos conversar, olha eu aqui. Foi depois que eu fiz meu transplante, meus 2 filhos casaram, nasceram 3 netos, eu já fiz tanta coisa, não é nada disso, não. E o Fernando, ele foi tão feliz, gente, eu sou tão grata, não só eu, até as pessoas que acabaram conhecendo através de mim, a gente deve ao Fernando, né? Porque ele me impressionou numa sexta-feira. Eu usei na sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite e segunda-feira pela manhã. Eu liguei para ele e falei: não vou te devolver, perdeu. E ele falou que ele só tinha um aparelho. Ele falou: você está louco, eu só tenho esse aparelho. Eu falei: eu preciso falar para as pessoas, Fernando. Eu preciso levar isso para as pessoas. Aí comecei a falar com a Tia, com o Caioko, com a Yara, com o Honda. Nossa, comecei a falar com todo mundo. Falei: gente, vamos girar aqui esse aparelho. E começamos a girar o aparelho na casa de todo mundo. Ficava 2 dias na casa de um, dava briga. Tinha que falar: não, já devolveu, mas está na casa de não sei quem. E às vezes tinha que voltar para mim, né? Porque eu também queria usar. Gente, foi demais. O meu resultado. Agora vamos falar desse danado desse Iteracare. O meu resultado, como uma paciente de dor, de mieloma múltiplo, que eu já tinha ouvido de vários médicos, conviva com a dor. Se alguém estava naquele evento aqui de São Paulo e me viu lá no palco e eu falei rapidamente ali, né, um pouquinho como é que foi. Até o doutor Carlos, que estava na plateia, eu falei: o senhor é um hematologista, o senhor sabe o que eu estou falando, mas não vale o senhor falar o que é um mieloma múltiplo. Depois da palestra, ele veio me chamar, pessoal, e ele falou: eu nunca vi uma paciente de mieloma múltiplo como você. É a primeira. E ele tem muitos pacientes de mieloma múltiplo. Eu comecei a usar constantemente. O que eu fiz lá em 2017, usando o sachê, saindo da anemia, me tirando de uma possível quimioterapia em 2017, eu fiz com o Iteracare. Comecei a usar muito e comecei a testar cada vez mais em mim. Eu comecei a usar de uma maneira regrada, religiosamente. Eu não paro de usar. Ontem eu não fiz, eu não sei o porquê eu não fiz, aí no dia seguinte eu falo, por que eu não fiz a aplicação? Porque eu estava bem. Por isso que eu não fiz. Não interessa se está bem ou não. Você tem que fazer, porque isso é uma terapia, é um tratamento. Eu não sou da área da saúde, eu sou paciente oncológica. Eu acho, gente, quem são os fisioterapeutas que estão nessa sala agora e os fisioterapeutas que vão assistir essa live, que vai ser divulgada nos canais oficiais da Prife, vocês têm obrigação de usar nos seus pacientes. Não é uma questão de números, de negócio, de profissão. É uma questão de vida, qualidade de vida.
Eu jamais pensei que eu poderia estar com a minha saúde do jeito que eu estou hoje. Não curou, não é cura, mas o meu bem-estar está de uma maneira tão forte. Hoje eu posso voltar para a área do mercado externo, não digo tradicional, porque eu não trabalharia, mas eu posso hoje me arriscar a falar assim: eu vou ficar o dia inteiro num evento, eu vou ficar o dia inteiro fazendo reuniões, eu vou ficar o dia inteiro em cafés, em reuniões com clientes ou com pessoas, eu vou divulgar, eu vou na casa de um, vou na casa de outro, não importa, hoje eu tenho essa condição. Antes, eu só pensava que eu ia trabalhar em home office para o resto da minha vida, que eu não teria condições fisiológicas de sair da minha casa com frequência todos os dias. E hoje eu consigo fazer isso. Eu devo, assim, muito a Deus, ao universo, porque eu tendo usado o Iteracare, eu consegui levar para pacientes que sofrem muito mais que eu com dores. Pacientes de mieloma múltiplo que deitam no chão e choram, e já tentou vários tipos de produtos para dor. Muitos remédios, tem pacientes que usam a bombinha de morfina, que junto usa a cannabis, que junta, usa outras aplicações, e eu vejo lá no meu grupo, no meu não, né? O grupo da associação que eu sou voluntária, quantas pessoas sofrem com dor. Aí vem também a parte, Carol, que a mulherada fala da parte estética, né? Demais. Aliás, gente, essas meninas são um arraso, né? Eu assisti, eu não participei, mas eu assisti Silvana, Thelma e Lísia. Vocês estão sendo, assim, referência na Price para muitas pessoas. O que vocês divulgaram, falaram das experiências de vocês, do uso do produto, e quando alguém foi falar sobre essa parte estética também que vocês usam, acho que a Thelma também falou um pouco mais, né? A Thelma, Lira, né? Thelma Lira. Olha, falam assim, diminui o cabelo branco. Sabe o que é? Essa terapia é tão boa, gente, mas é tão fantástica. Olha o tamanho que está meu cabelo para quem já foi até careca, né? Então, eu vejo o seguinte: se é de dentro para fora, se faz um rejuvenescimento celular, se tira a dor de um paciente, se a pessoa dorme melhor, gente, fica estampado na pele, na cara, na unha, no cabelo. É óbvio que a terapia ela engloba, ela tem essa holística para a saúde que vocês, terapeutas, precisam divulgar. Não tem como vocês ficarem de boca fechada. Eu ouvi, gente, de uma downline minha que ela estava na fisioterapia, ela falou, Má, me passa, não sei o que ela está me passando, viu, gente? Para assim, assim, assado. E ela estava lá, eu falei, pera, é, mas por que você não cadastra ela para ela ter o aparelho? Ela queria vender o aparelho, né? Eu falei, não, mas você cadastra ela, ela vai ser uma linha sua de uma fisioterapeuta que ela vai tratar os pacientes. Quanto mais paciente ela trata e vai sumindo dor, os pacientes mais indicam ela como fisioterapeuta. Automaticamente ela ganha no negócio do empreendedorismo e ela ganha na aplicação. E depois ela vai entendendo o negócio, construindo rede. Mas o pessoal só quer saber de deixar o paciente escravo, dependente, não quer a cura do paciente. Gente, quando eu ouvi isso, eu não acreditei. E o pior, que ela tem um pouco de razão de ter falado isso, né? Infelizmente, tem pessoas que elas vão lá e resolvem o problema, ajudam, né, o paciente, mas não quer que ele cure, porque ele vai precisar. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui, que são da área da saúde, não percam tempo. Falem mesmo, a gente tem esse grande Tiago, gente. Quem é esse Tiago? Olha o que o cara faz.
Eu não sei direito quem é da rede de quem. Eu sou o outro lado da Price, né? Aqui tem o cadastro número um, aí aqui tem o número 2, eu sou o número 3 do outro lado. Mas não existe essa, tá, gente? De crossline, não existe isso. Olha que coisa fantástica o marketing de relacionamento. Não tem cross de nada, ninguém rouba ninguém, ninguém engana ninguém, ninguém mente para ninguém. É tudo ali, ó. É preto no branco. Funciona a regra que é para mim, é para o triplo, quádruplo, sei lá o quê, diamante, que é para quem chegou hoje. É tudo igual. Nós somos todos iguais. A duplicação que é o diferencial de cada um que faz o marketing de relacionamento. Dupliquem o máximo que vocês puderem, para o máximo de pessoas. E eu hoje entendo o seguinte: puxa vida, gente, olha os fisioterapeutas, o que eles têm na mão? Solução de saúde, de dor e de fazer um negócio em rede. Gente, eu falei 40 minutos sem parar e eu agradeço cada segundo Muito da atenção de bom, vocês. Marli. Muito bom. A sua história é muito bacana e nos enche realmente de inspiração, porque a gente sabe que não é fácil ser um paciente oncológico. E claro, como você mesma falou, o nosso produto não cura, não faz um tratamento de nenhum tipo de doença, muito menos no câncer, mas é uma ajuda, é um complemento. Faz parte de um complemento que pode trazer qualidade de vida para a vida das pessoas. E quando a gente traz qualidade de vida para um paciente oncológico, eu sinto que a gente traz também dignidade de volta para ele. E eu sou testemunha que eu já te vi nessa viagem específica de Las Vegas com muita dor. E eu lembro de algumas outras viagens que você dizia para mim assim, Carol, o resort é muito grande, é muito longe. Você poderia colocar o meu quarto num lugar que não fosse tão longe, porque eu não aguento andar muito. Eu não aguento. Então eu já vi e fantástico o seu depoimento, que bom. E enche o nosso coração quando a gente vê esse tipo de resultado e, e de levar cada vez mais a nossa mensagem, de postar, de falar, de abrir a nossa boca. Mais uma vez, não é um produto que vai trazer cura, mas vai trazer bem-estar, vai trazer dignidade para os pacientes. E, Marli, para a gente encerrar aqui, falando um pouco do negócio, na Price. Você que já é uma profissional do mercado, que já está há alguns anos, quem está nesse negócio? Que dica você poderia compartilhar com eles para ajudar a acelerar os resultados deles na Price? Olha, eu acho que eu só posso falar para vocês o que eu fiz. A gente não pode falar de algo que a gente não viveu ou que a gente não fez. Então, eu vou falar o que eu fiz. Assim que eu me cadastrei na primeira empresa, que eu nem entendia bolufas, que o menino lá, bom, não está aqui, mas o Lucas, que era o segundo cadastro lá do Caio Carneiro, e eu estava nessa linha dele abaixo, ele me deu um livro. Eu não estou com ele, porque eu acho que eu doei todos. A gente sempre compra um bloco desses livros, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e o GoPro, do Eric Worre. São dois livros para nós que a gente precisa ler. Quando ele me deu esse GoPro, é um livro curtinho, rápido, existe ele em audiobook, o Pai Rico, Pai Pobre também, todo mundo acho que já ouviu falar no Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que você tem que começar por aí, tem que começar, primeiro, não terceirizar a sua vida profissional. Não esperar que ninguém faça por você. A pessoa vai até fazer para você alguma coisa, te instruir, te ajudar, te educar, dar as ferramentas, mas por você não, não vai. Assim como a gente não pode terceirizar a nossa saúde. Então, tenha o interesse de aprender, tenha o interesse e baixe um pouco, às vezes, a ansiedade, o medo, o estresse, pelo seguinte: a Prime é uma empresa nova. Ela nem foi lançada oficialmente ainda no Brasil. Quando eu cheguei lá, eu falava assim, nossa, como eu queria ter chegado no começo. Não mudei nada. Se chegou antes, durante, depois, não importa, porque é sempre de você para baixo. Então, nós todos que já estamos aqui, nesse começo da Price, procure se profissionalizar na literatura, em bons profissionais,
A maioria das pessoas hoje, não, não vou falar maioria, mas muitas pessoas hoje estão preocupadas com o envelhecer. O wellness hoje é fundamental na vida de todo mundo. Todo mundo quer envelhecer com saúde. Gente, quantas vezes você está passando uma rede social e aparece uma senhorinha lá de 70 anos sarada, uma de 80? Os senhorzinhos malhando na academia. Hoje existe até no mercado imobiliário também o Living Senior. Então, tudo está olhando o quê? Para a idade. Nós vamos viver muito mais que antes. A gente precisa ter saúde para isso. Então, nosso mercado é infinito. O marketing de relacionamento, ele tem quase 100 anos de história. Os grandes nomes são a Amway, Herbalife, Mary Kay, Avon, Natura, que giram bilhões de dólares todo ano, tirando pessoas da pobreza, tirando as pessoas do fracasso, do desemprego, das dívidas, através de uma profissão. Isso aqui é uma profissão, tá? De uma profissão fantástica que você constrói de médio a longo prazo. Não é uma coisa de imediatismo. Mesmo tendo pessoas que desenvolvem uma rede numa velocidade grande, são alguns ícones do mercado e existem essas pessoas. Então, vão se instruir, vão pegar informação, leiam, não percam treinamentos, não percam webinários, não percam viagens. Gente, desculpem, viagem é onde tudo acontece. E quanto mais pessoas você tiver da sua rede, da sua equipe numa viagem, você vai ver o que acontece nos próximos 6 meses. Quem é do marketing multinível está aqui, né, a Silvana balançando aqui a cabecinha, né? É isso mesmo, né? A gente sabe o que acontece no pós-viagem. Então, não desanimem, não percam tempo com blá, blá, blá. Eu chamo de boca negra, aquela pessoa que fica falando mal do produto, da empresa, do coleguinha. Esquece isso, cuida do teu. Vamos ganhar dinheiro, vamos fazer essa empresa crescer. Esse negócio vai ser gigante e nós chegamos aqui para fazer essa diferença. Então, ó, GoPro, pai rico, pai pobre, treinamento, viagem. Ai, que mais, gente? Putz, é tanta coisa que a gente tem para aprender de novo, e esse suporte que a Praif está começando cada vez mais dar para a gente, o webinar, dando informação, regras de compliance, está caminhando para uma linha que não tem volta, que é cada vez mais crescer no Brasil e no mundo. Então, gente, Perfeito. a gente está aqui para fazer esse negócio acontecer. Perfeito. Marli, gratidão pelo seu tempo, gratidão por vir aqui compartilhar a sua história, especialmente com o uso do Iteraquê para as pessoas. Muito obrigada. Espero em breve poder ver em um próximo webinar para mais compartilhamento de conversas. Obrigada, querida. Obrigada, obrigada a todos vocês, pessoal. Eu fico quietinha ali, sabe, no grupo, mas eu adoro me relacionar com pessoas, eu adoro marketing de relacionamento e nós temos que nos relacionar, tá? Fiquem à vontade, quem quiser me chamar, se precisar dar um depoimento para um paciente, falar com alguém, contem comigo. Isso daqui é marketing de relacionamento, a gente precisa se relacionar, tá bom? Perfeito. Gratidão, Obrigada. Marli. Gratidão a todos. Mais uma vez, reforçando, gente, participe dos treinamentos, conecte-se com o seu upline. A gente está trazendo aqui desse lado, vai trazer cada vez mais treinamentos para capacitar. Busque esses treinamentos também com seus uplines. E gratidão a todos pela presença. Até a próxima segunda-feira, com mais história, com mais atualizações e com mais depoimentos. Um beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.